Martha Coleman sentia o peso da terra em seus ombros, um peso que era tanto de amor quanto de luto. Ali, diante do túmulo recém-cavado de seu pai, nas montanhas áridas do Velho Oeste, ela se sentia a mulher mais solitária do mundo. As lágrimas que rolavam por seu rosto não eram apenas pela perda do homem que a ensinou a curar com ervas e a ler as estrelas, mas também pelo medo devastador que agora corroía sua alma. Seu pai, um homem forte como as rochas que o cercavam, havia morrido em um acidente misterioso, uma queda que ninguém conseguia explicar direito. E agora, o xerife Corbin, um homem com olhos frios e um sorriso que não alcançava o olhar, estava diante dela, não para oferecer condolências, mas para entregar um ultimato cruel. A lei territorial, ele rosnou, era clara. Uma mulher solteira não podia herdar terras tão valiosas. Ela tinha 30 dias para encontrar um marido, ou a fazenda, o legado de seu pai. Tudo seria tomado pelo território. O que o xerife e seu mestre, o prefeito Alistair Thorne, não sabiam era que estavam subestimando a mulher que tinham diante de si. Eles viam uma curandeira de origem humilde, uma jovem isolada e vulnerável, mas não enxergavam o fogo de resistência que ardia em seu coração, um fogo forjado pela injustiça e alimentado pela memória de seu pai. Eles acreditavam que a tinham encurralado, mas o destino tinha uma surpresa chocante reservada para homens tão arrogantes. A crueldade deles apenas plantava as sementes de sua própria destruição. O prefeito Thorne observava tudo de longe, de sua varanda confortável, com um copo de uísque na mão. Ele era um homem cuja ambição era um poço sem fundo, e a fazenda Coleman era a joia que ele cobiçava. Ele sabia o que o pai de Martha havia descoberto naquelas montanhas, um veio de prata tão rico que poderia transformar um homem em rei. A morte do velho Coleman não fora um acidente, mas um passo calculado em seu plano diabólico. Agora, com a lei como sua arma, ele daria o golpe final. Ele imaginava Martha, desesperada, vendendo a terra por uma ninharia ou simplesmente desistindo, deixando o caminho livre para ele. Ele riu consigo mesmo, um som baixo e gutural. A ideia de que aquela mulher simples pudesse desafiá-lo era cômica. Ele não podia imaginar que, em uma cidade cheia de homens que ele controlava, ela encontraria uma maneira de escapar de sua armadilha. A ironia era brutal. Enquanto ele celebrava sua vitória iminente, as engrenagens do karma já começavam a girar lentamente, preparando-se para esmagá-lo sob o peso de sua própria ganância. Logo, muito em breve, ele pagaria caro por cada lágrima que Martha derramou sobre o túmulo de seu pai. Os dias que se seguiram foram um tormento calculado para Martha. O prefeito Thorne orquestrou uma campanha de humilhação pública, usando seus capangas e os boatos venenosos para isolá-la ainda mais. Na cidade, as pessoas que antes a procuravam por suas habilidades de cura, agora desviavam o olhar. Sussurros a seguiam como sombras, chamando-a de bruxa, de oportunista, questionando a honra de seu pai. Eles diziam que ela provavelmente tinha algo a ver com a morte dele, uma mentira tão vil que cortava mais fundo do que qualquer faca. Martha caminhava pelas ruas poeirentas com a cabeça erguida, seu rosto uma máscara de dignidade, mas por dentro, seu coração se partia em 1000 pedaços. Consegue imaginar a dor de ser traída por uma comunidade que você serviu a vida inteira? Ela tentou buscar ajuda. Foi ao escritório do juiz local, um homem que devia favores a seu pai, mas o juiz, com os olhos baixos e a voz trêmula, disse que suas mãos estavam atadas. A lei era a lei, ele murmurou, evitando o olhar dela, sabendo perfeitamente que a lei estava sendo torcida pelo poder de Thorne. A pressão aumentou quando o Sr. Blackwood, o banqueiro da cidade e um dos fantoches de Thorne, negou a Martha o crédito necessário para comprar sementes para o plantio. Ele citou sua situação instável, como mulher solteira, um pretexto cruel para estrangulá-la financeiramente. Sem colheita, a fazenda morreria antes mesmo do prazo de 30 dias. O desespero começou a se infiltrar em suas defesas. Certa noite, sentada na varanda de sua casa, olhando para a escuridão, ela sentiu suas forças fraquejarem. As mãos trêmulas buscaram apoio na madeira gasta da cadeira que seu pai fizera. Ela pensou em desistir, em fugir para longe daquela crueldade. Mas então, o rosto de seu pai veio à sua mente.
seu sorriso gentil, seus olhos cheios de orgulho. Ele nunca desistiria. E ela também não. Foi naquele momento de profunda escuridão que uma ideia audaciosa, quase insana, começou a se formar. Se a lei exigia um marido, ela arranjaria um, não por amor, mas por conveniência. Um homem que não pudesse ser comprado ou intimidado pelo prefeito Thorne. Esse homem chegou à cidade como uma brisa fresca em um dia sufocante. Seu nome era Samuel Hawkins, um pistoleiro de olhar honesto e mãos rápidas, mas que carregava sua arma mais como uma ferramenta do que como uma ameaça. Ele estava de passagem, buscando apenas um lugar tranquilo para consertar a sela de seu cavalo e seguir viagem. Ele não conhecia ninguém, não devia nada a ninguém e, mais importante, não tinha medo de Alistair Thorne. Martha o observou no armazém geral. Viu como ele lidou com 2 dos capangas de Thorne, que tentavam intimidar um velho fazendeiro. Sam não sacou sua arma. Ele simplesmente os encarou com uma calma de aço, e os 2 homens, acostumados a intimidar os fracos, recuaram diante de uma força que não compreendiam. Naquele momento, Martha soube. Ele era sua única chance. A vida, às vezes, nos coloca diante de escolhas impossíveis. Que tipo de coragem é necessária para uma mulher honrada propor casamento a um completo estranho? Naquela mesma tarde, Martha se aproximou de Samuel Hawkins no estábulo. Seu coração batia descontroladamente, mas sua voz era firme. Ela não ofereceu romance nem promessas vazias. Ofereceu um acordo de negócios, sua terra, a fazenda, a chance de um novo começo, em troca de seu nome e de sua proteção por um tempo. Ela explicou a armadilha do prefeito, a lei corrupta, a necessidade de um casamento no papel. Sam a ouviu em silêncio, seu olhar penetrante estudando cada linha de seu rosto. Ele viu a honestidade, a força e o desespero em seus olhos. Ele tinha visto a corrupção de homens como Thorne em muitas cidades. Ele podia simplesmente montar em seu cavalo e ir embora, deixando-a para os lobos. Mas algo na bravura daquela mulher o tocou. Ele viu um espírito lutador como o seu. Ele concordou. A decisão deles, selada com um simples aceno de cabeça no meio do cheiro de feno e couro, foi um ato de rebelião que faria a cidade inteira tremer. O que eles não sabiam era que aquela parceria de conveniência estava destinada a se transformar em algo muito mais profundo, um laço forjado no fogo da adversidade que curaria feridas antigas e traria esperança para todos os marginalizados daquela terra. O casamento foi uma cerimônia fria e apressada, realizada no escritório do juiz. Martha usava um vestido simples, seu rosto pálido, mas determinado. Sam estava ao seu lado, uma presença sólida e silenciosa. O prefeito Thorne e o xerife Corbin estavam presentes, seus rostos contorcidos em máscaras de desprezo e fúria frustrada. Eles vieram para se certificar de que era real e para intimidar o casal com sua presença. Thorne olhou para Martha com ódio puro. Ele havia sido enganado, superado por uma curandeira e um vagabundo. Se ao menos ele soubesse a verdade, se soubesse que seu ato de frustração apenas solidificaria a aliança que ele tanto temia. A cerimônia terminou, e Martha e Sam saíram para a rua não como amantes, mas como aliados em uma guerra não declarada. A cidade inteira observava, alguns com pena, outros com admiração silenciosa. O plano de Thorne havia falhado, mas ele era um homem que não aceitava a derrota. A injustiça estava longe de terminar. Na verdade, estava apenas começando. Ele faria suas vidas um inferno. Ele os destruiria, um de cada vez, e tomaria aquela terra, não importava o custo. A vida iria fazê-lo pagar por cada grama de sua arrogância. A vida na fazenda tornou-se uma rotina tensa. Martha e Sam eram como 2 estranhos dividindo uma casa, educados, mas distantes. Ela cuidava de seus afazeres, de suas ervas e de seus poucos animais, enquanto ele patrulhava a propriedade sempre alerta, sempre esperando pelo próximo ataque. E o ataque não demorou. Uma noite, o cheiro de fumaça os acordou. O celeiro estava em chamas, uma labareda laranja e furiosa contra o céu escuro. As chamas dançavam como demônios, ameaçando consumir tudo: o feno, as ferramentas, os animais assustados presos lá dentro. Sem uma palavra, eles agiram.
Marta correu para abrir as porteiras, o calor queimando seu rosto enquanto Sam entrava na estrutura em chamas para soltar os cavalos. Era um inferno de fumaça e pânico. Uma viga em chamas desabou, quase esmagando Sam, mas ele conseguiu sair tossindo com a camisa chamuscada, empurrando o último animal para a segurança. Eles perderam o celeiro e a maior parte do estoque de grãos. Ficaram ali, lado a lado, cobertos de fuligem, observando o sonho de seu pai queimar. Você consegue imaginar o desespero de ver o trabalho de uma vida inteira virar cinzas? Mas no meio daquela destruição, algo mudou. Marta olhou para Sam, para o homem que arriscou a própria vida por um acordo, e viu não um estranho, mas um protetor. E ele olhou para ela, para a mulher que enfrentou o fogo sem hesitação, e viu não uma vítima, mas uma guerreira. O respeito mútuo nasceu naquela noite, uma semente plantada nas cinzas da crueldade de Thorne. O prefeito, no entanto, viu o incêndio como uma vitória. Ele queria que eles sofressem, que sentissem o desespero, mas eles não quebraram. Então ele mudou de tática. Se não podia expulsá-los com fogo, o faria com a lei. Thorne sabia que a maior força de Marta era sua reputação como curandeira. Ele decidiu envenenar essa fonte. Um de seus homens adoeceu, uma doença comum que as ervas de Marta poderiam facilmente curar. Mas Thorne pagou ao médico da cidade vizinha, um homem sem escrúpulos, para intervir. O médico deu ao homem um elixir que piorou sua condição e depois culpou publicamente o tratamento de Marta. Ele a acusou de charlatanismo, de usar magia negra. A acusação se espalhou como fogo. As mesmas pessoas que Marta havia ajudado agora a temiam. Pais puxavam seus filhos para dentro de casa quando ela passava. Consegue acreditar em tamanha crueldade? Acusar uma mulher que dedicou sua vida a curar de ser a causa da doença. A solidão de Marta era agora um abismo. Apenas Sam permanecia ao seu lado, sua presença uma fortaleza silenciosa contra o ódio da cidade. A escalada da injustiça atingiu seu auge quando Thorne decidiu atacar Sam diretamente. Ele precisava separar o casal, deixar Marta completamente sozinha e vulnerável. Ele armou uma cilada. Jed e Silas, os mesmos capangas de sempre, provocaram uma briga com Sam no salão. Sam, sabendo que era uma armadilha, tentou se afastar, mas eles o atacaram. Ele se defendeu com eficiência, desarmando os dois sem causar ferimentos graves. Mas o xerife Corbin estava convenientemente esperando do lado de fora. Ignorando as testemunhas que viram que Sam foi provocado, Corbin o prendeu por agressão e perturbação da paz. As grades da cela se fecharam com um som metálico e final. Marta correu para a cadeia, seu rosto pálido de pânico. Corbin a recebeu com um sorriso zombeteiro. Parece que seu marido é um criminoso, Sra. Hawkins. Talvez um casamento com um fora da lei não seja válido aos olhos da lei territorial, ele disse, saboreando cada palavra. A ameaça era clara. Eles usariam a prisão de Sam para anular o casamento e tomar a terra. Marta olhou para Sam através das grades. Ele estava calmo. Não desista, Marta, ele disse, sua voz baixa e firme. Mas como ela poderia lutar sozinha contra um sistema inteiro projetado para esmagá-la? Ela se sentiu afundando, a água subindo ao seu redor. Se ao menos eles soubessem que, ao trancafiar Sam, tinham cometido o maior erro de todos. Pois na quietude daquela cela, longe dos olhos vigilantes de Thorne, a verdade começaria a encontrar seu caminho para a luz. Enquanto Marta lutava para encontrar um advogado que não estivesse no bolso de Thorne, o desespero a levou a fazer algo que vinha adiando: arrumar os pertences de seu pai. Era uma tarefa dolorosa, cada objeto uma lembrança de seu amor e de sua perda. Ela abriu seu velho baú de madeira, o cheiro de tabaco e couro enchendo o ar. Dentro, entre roupas velhas e ferramentas, ela encontrou seu diário. O coração dela parou. Seu pai não era um homem de muitas palavras, mas ele escrevia. Ela se sentou no chão empoeirado e começou a ler. As primeiras páginas eram sobre a fazenda, o clima, a colheita. Mas então, as anotações mudaram. Ele começou a escrever sobre suas explorações nas montanhas, sobre pedras brilhantes que ele havia encontrado. Ele descreveu um veio de prata, um veio tão grande que ele mal podia acreditar. Mas suas palavras eram tingidas de medo. Ele escreveu sobre uma serpente na cidade, um homem poderoso que o observava,
que fazia perguntas demais. Ele nunca escreveu o nome, mas Martha sabia. Era Thorne. Seu pai sabia que estava em perigo. As lágrimas borraram a tinta antiga enquanto ela lia a última anotação, feita na véspera de sua morte. Encontrei um geólogo de confiança em quem posso confiar. Ele confirmou tudo, mas a serpente sabe. Sinto seus olhos em mim. Preciso proteger Martha. A verdade a atingiu como um soco. A morte de seu pai não foi um acidente, foi um assassinato. A descoberta do diário foi a primeira fresta de luz na escuridão. Escondida dentro do diário, havia uma carta dobrada. Era do geólogo que seu pai mencionara. A carta era um relatório detalhado, confirmando a existência de um dos maiores depósitos de prata do território, bem ali, nas terras dela. Mas a última frase fez seu sangue gelar. Sr. Coleman, seja extremamente cuidadoso. Ouvi um homem no hotel, um tal de Alistair Thorne, perguntando sobre suas reivindicações e oferecendo dinheiro por informações. Ele não parece ser do tipo que aceita um não como resposta. Ali estava, a prova da cobiça de Thorne e o motivo para o assassinato de seu pai. Ela agora tinha a verdade em suas mãos, mas era uma verdade perigosa. Quem acreditaria nela contra o homem mais poderoso da região? O diário e a carta eram apenas palavras no papel. Ela precisava de mais. Ela precisava de uma testemunha humana. Sua mente correu, pensando em quem poderia saber de algo. E então, ela se lembrou. Dr. Elias Vance, o velho médico da cidade. Ele era amigo de seu pai e um dos poucos homens que Thorne não podia comprar. Ele estava aposentado, vivendo recluso desde a morte de sua esposa, amargurado com o mundo. Mas ele era um homem de honra. Enquanto isso, na cela da prisão, Sam não estava ocioso. Ele era um homem que sabia ouvir. Jed e Silas, os capangas, foram jogados na cela ao lado da sua depois de uma bebedeira. Bêbados e arrogantes, eles começaram a se gabar de seus feitos a serviço do prefeito. E então as palavras que mudariam tudo foram ditas. O velho Coleman foi mais fácil, disse Jed rindo. Um empurrão no lugar certo, uma pedra bem colocada, e parece um acidente perfeito. Thorne nos pagou bem por aquele serviço. Silas riu com ele. Assim como nos pagou bem pelo fogo no celeiro da bruxa. Pena que o pistoleiro estava lá. Sam ficou imóvel, seu sangue fervendo de raiva. Ele ouviu cada palavra. A confissão, o elo direto com Thorne. Eles não apenas confessaram o incêndio, mas o assassinato do pai de Martha. A ironia era brutal. Na tentativa de silenciar um inimigo, Thorne colocou a arma fumegante bem ao lado do único homem que poderia usá-la contra ele. O que Thorne não sabia era que um jovem deputado, cansado da corrupção de Corbin, também estava de guarda naquela noite. Ele ouviu cada palavra daquela conversa bêbada, e sua consciência, há muito adormecida, finalmente despertou. O destino estava tecendo sua teia, e Thorne estava prestes a ser pego nela. Martha foi até a casa do Dr. Vance. Ele a recebeu com relutância, seu rosto marcado pela tristeza. Ela implorou para que ele a ouvisse, mostrando-lhe o diário e a carta. Ela perguntou se ele se lembrava de algo sobre os dias que antecederam a morte de seu pai. O médico hesitou, mas os olhos desesperados de Martha o fizeram vasculhar sua memória. E então, ele se lembrou. Seu pai veio me ver 2 dias antes de sua queda, disse ele lentamente. Ele não estava doente. Ele tinha um ferimento na cabeça, um corte feio na parte de trás do crânio. Ele me disse que foi atacado por trás enquanto estava nas montanhas, mas conseguiu escapar. Ele não viu quem era. O médico olhou para Martha, seus olhos se arregalando com a compreensão. O relatório do xerife disse que ele morreu de um ferimento na cabeça causado pela queda, mas ele já estava ferido antes. Corbin nunca me perguntou nada. Ele encerrou o caso no mesmo dia. A verdade estava se unindo peça por peça. O ataque, a queda, o relatório apressado do xerife. Era tudo uma farsa. A coragem de Martha inspirou o velho médico. Ele concordou em testemunhar. Ele não ficaria mais em silêncio enquanto a injustiça reinava. As sementes da rebelião estavam brotando nos corações dos oprimidos. A tempestade estava se formando, pronta para desabar sobre a cabeça de Alistair Thorne. Ninguém poderia imaginar que o castelo de mentiras do prefeito estava prestes a ruir de forma tão espetacular. O prefeito Thorne
cego por sua arrogância, decidiu que era hora de dar o golpe de misericórdia. Com Sam Hawkins na prisão e Martha isolada, ele convocou uma reunião pública na prefeitura. O objetivo era anunciar oficialmente a anulação do casamento de Martha por causa da conduta criminosa de seu marido e, consequentemente, a tomada de sua terra pelo território, que, por coincidência, seria imediatamente leiloada para um investidor anônimo, ele mesmo. Era o auge de seu poder. Ele estava no palco, o xerife Corbin ao seu lado, seus capangas espalhados pela multidão para garantir o silêncio. Ele começou seu discurso, sua voz ressoando com falsa preocupação pela ordem e moralidade da cidade. Ele pintou Martha como uma mulher tola e Sam como um perigoso fora da lei. Ele estava prestes a declarar a terra como propriedade do território quando as portas da prefeitura se abriram com um estrondo. Naquele momento, tudo mudou. Martha Coleman entrou, não como uma vítima assustada, mas como um anjo vingador. Ao seu lado estava o doutor Elias Vance, cuja presença por si só causou um murmúrio na multidão. Ele era um homem respeitado, e sua aliança com Martha era um choque para todos. Você não tem o direito de tomar a terra da minha família, prefeito. A voz de Martha ecoou, clara e forte. Thorne riu, um som de escárnio. Seus direitos terminaram quando você se casou com um criminoso, minha cara. A lei é clara. Martha deu um passo à frente, segurando o diário de seu pai. Falemos sobre crimes, então. Vamos falar sobre o assassinato do meu pai. A palavra assassinato pairou no ar pesada e chocante. A multidão prendeu a respiração. Thorne ficou pálido por um instante, mas rapidamente recuperou a compostura. Que absurdo! Seu pai morreu em um trágico acidente. Sua dor a está fazendo delirar. Foi então que o Dr. Vance falou, sua voz envelhecida, mas cheia de autoridade. Não foi um acidente. Eu tratei John Coleman por um ferimento na cabeça 2 dias antes de sua morte. Ele me disse que foi atacado. O relatório do xerife Corbin foi uma mentira para encobrir a verdade. O pânico começou a piscar nos olhos de Thorne. Ele olhou para Corbin, que parecia ter visto um fantasma. A multidão começou a sussurrar, os olhares se voltando para o prefeito e o xerife com uma nova suspeita. Mas Thorne ainda tinha uma carta na manga. Isso não prova nada. São apenas as palavras de um velho senil e uma mulher desesperada. E então, as portas se abriram novamente. Sam Hawkins entrou, não como um prisioneiro, mas como um homem livre. Ao seu lado estava o jovem deputado com o rosto determinado. O choque na cara de Thorne foi indescritível. Era como se o chão tivesse se aberto sob seus pés. Procurando por provas, Thorne, Sam disse, sua voz calma, mas cortante. Talvez você devesse perguntar a seus homens. Ele se virou para a multidão. Eu ouvi Jed e Silas se gabando na prisão. Ouvi-os confessar que o empurraram daquele penhasco. Ouvi-os confessar que atearam fogo ao celeiro de minha esposa. E tudo por ordem sua. O caos explodiu. Jed e Silas, que estavam na multidão, tentaram fugir, mas foram cercados pelos cidadãos que eles mesmos haviam aterrorizado por tanto tempo. Vendo que estavam perdidos, que Thorne os sacrificaria sem pensar 2 vezes, o pânico os fez falar a verdade. Ele nos pagou, gritou Jed, apontando um dedo trêmulo para o prefeito. Ele nos pagou para matar o velho Coleman e para incendiar o celeiro. Ele prometeu nos dar uma parte da prata. A confissão final. A verdade detonou no meio daquela sala como uma bomba. O rosto de Thorne se desfez. A máscara de poder e controle derreteu, revelando o monstro patético e aterrorizado por baixo. Sua respiração ficou ofegante. Seus olhos saltaram de um rosto para o outro, procurando uma saída que não existia. Ele olhou para Martha, e pela primeira vez ele a viu de verdade. Não a curandeira fraca, mas a força da natureza que o havia destruído. Naquele instante, os papéis se inverteram de forma brutal e absoluta. Ele era o prisioneiro, e ela era a juíza. O narrador, como um juiz moral, se regozijou. A justiça, por tanto tempo negada, finalmente havia chegado. A queda de Alistair Thorne foi tão rápida e completa quanto sua ascensão fora cruel. No meio do caos na prefeitura, um homem alto e de aparência severa que estava discretamente no fundo da sala deu um passo à frente. Era um marechal federal que investigava a corrupção no território há meses,
atraído por denúncias anônimas. A confissão pública foi tudo o que ele precisava. Alistair Thorne, você está preso por assassinato, conspiração e incêndio criminoso, disse o marechal, sua voz cortando o barulho. O som de algemas se fechando nos pulsos do prefeito ecoou como uma sentença final. O xerife Corbin também foi preso, acusado de encobrir um assassinato e de abuso de poder. Jed e Silas foram levados, seus lamentos patéticos ignorados por todos. O público assistiu em silêncio atordoado, enquanto o homem que os governara com medo era levado como um criminoso comum. A arrogância havia desaparecido de seu rosto, substituída por um terror abjeto. Ele implorou, olhou para as pessoas em busca de ajuda, mas só encontrou desprezo nos olhos que o encaravam. A humilhação pública foi completa e deliciosa. Ele perdeu tudo o que valorizava, seu poder, sua reputação e sua liberdade. Mas o karma nunca esquece. A punição estava apenas começando. A investigação que se seguiu revelou a profundidade da podridão de Thorne. Descobriu-se que ele havia roubado terras de dezenas de famílias, usando a mesma tática de intimidação e fraude legal. O Sr. Blackwood, o banqueiro, também foi implicado e preso. Seu banco fechado e seus ativos congelados. O dinheiro apreendido de Thorne e seus cúmplices foi usado para restituir as famílias que ele havia enganado. A cidade, livre de seu tirano, começou a respirar novamente. Para Martha e Sam, a vitória foi total. O Tribunal Territorial não apenas reafirmou a posse de Martha sobre a fazenda, mas também lhe concedeu todos os direitos de mineração sobre o veio de prata que seu pai descobrira. De uma hora para outra, a mulher que lutava por sementes para plantar se tornou uma das pessoas mais ricas e influentes do território. Seu nome, antes sussurrado com medo e desprezo, agora era pronunciado com respeito e admiração. A justiça poética foi servida em um prato de prata, literalmente. O casamento, que começara como um contrato de conveniência, uma aliança desesperada contra a tirania, floresceu em algo real e profundo. O respeito mútuo que nasceu nas cinzas do celeiro incendiado se transformou em um amor forte e duradouro, um amor testado pelo fogo e solidificado pela justiça. Eles não eram mais apenas parceiros de negócios, eram parceiros de vida, unidos por uma batalha que haviam vencido juntos. A antiga fazenda Coleman se tornou a próspera mina Coleman Hawkins, um símbolo não de ganância, mas de resistência. O epílogo daquela saga se escreveu com o passar dos anos. Um salto no tempo de 2 anos mostrou uma nova realidade, uma realidade que a coragem de uma mulher e a integridade de um homem haviam construído. A cidade, antes um lugar de medo e suspeita, floresceu sob uma nova liderança honesta. A mina de Martha e Sam trouxe prosperidade, mas não da forma predatória que Thorne teria imposto. Eles pagavam salários justos, construíram casas para seus trabalhadores e garantiram que a riqueza da terra fosse compartilhada com a comunidade. A antiga vítima, Martha, agora estava em uma posição de poder, mas usava esse poder para ajudar os outros. Com uma parte dos lucros da mina, ela construiu a primeira clínica de verdade da cidade, o Memorial John Coleman. Lá, ela e o Dr. Vance ofereciam cuidados médicos a todos, independentemente de sua capacidade de pagar, combinando a sabedoria das ervas de Martha com a ciência do doutor. Ela se tornou a curadora de sua comunidade em todos os sentidos da palavra, curando não apenas corpos, mas o espírito de um lugar que fora envenenado pela ganância. Sam, ao seu lado, tornou-se o chefe de segurança da cidade, garantindo que nenhum homem como Thorne pudesse jamais tomar o poder novamente. Eles eram a prova viva de que a bondade podia ser forte e a integridade poderosa. Enquanto isso, o destino de Alistair Thorne foi um conto de advertência sombrio. Ele foi condenado à prisão perpétua em uma prisão federal distante. As notícias que chegavam à cidade eram esparsas, mas pintavam um quadro de miséria. Ele perdeu tudo: sua riqueza, sua saúde, sua sanidade. O homem que se via como um rei morreu anos depois, sozinho e esquecido em uma cela escura, seu nome se tornando nada mais do que uma maldição sussurrada, um exemplo do que acontece com aqueles que subestimam a força dos justos. Sua queda foi permanente e absoluta, um testemunho do poder do karma. A história de Martha e Samuel
Nos lembra que a verdadeira riqueza não está na prata enterrada na terra, mas na coragem que reside no coração humano. Ela nos ensina que a justiça pode demorar, mas sempre chega para aqueles que lutam por ela. A ganância sempre carrega sua própria punição, e aqueles que semeiam o mal, inevitavelmente, colhem a destruição. Que esta história sirva de lição. Nunca subestime a força de um espírito inquebrantável e nunca acredite que a crueldade pode prevalecer, porque no final, a luz sempre encontra uma maneira de romper a escuridão, não importa o quão densa ela seja. E para aqueles que ousam oprimir os vulneráveis, lembrem-se, o destino tem uma surpresa em estoque, e o karma nunca, jamais se esquece.